Imagine Salvador no auge do ciclo do cacau, onde o dinheiro trocava de mãos tão rápido quanto o suor escorria pelos rostos. No centro de um leilão sujo, está Catarina. Ela acaba de ser vendida pelo preço de um saco de farinha estragado. O motivo? Ela manca de uma perna e tem uma mão atrofiada, sendo considerada entulho para a lavoura. O comprador, Coronel Odorico, um homem arrogante e secretamente falido, ri da própria aquisição, dizendo que ela não vale a comida que come. Mas Odorico cometeu o erro fatal de julgar o valor pelo visual. O que ninguém naquele porto sabia é que Catarina possuía uma mente que operava em uma frequência diferente. Ela não via o mundo como nós, ela via padrões, sequências numéricas e probabilidades flutuando no ar. Enquanto limpava o chão do escritório do coronel, ouvindo insultos diários, ela não estava apenas varrendo poeira. Ela estava auditando mentalmente os livros caixa abertos sobre a mesa e, apenas de ouvido, percebeu que o patrão estava sendo roubado e perdendo uma fortuna. Ela decidiu ali que não usaria a força física para fugir, mas sim a matemática para comprar sua liberdade e muito mais. Mas como, exatamente, uma escrava considerada inválida construiu um banco invisível dentro da senzala e usou a própria ganância do seu dono para, anos depois, comprar a dívida dele e se tornar a proprietária legal do homem que a humilhava? A resposta está num segredo financeiro brutal. Se você quer receber mais histórias surpreendentes como essa, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Prepare-se, porque a vingança mais lucrativa da história começa agora. O sol de Salvador, naquele final de século XIX, não apenas iluminava, ele castigava. O calor úmido subia das pedras irregulares do Pelourinho, misturando-se ao cheiro forte de maresia, especiarias e suor humano que emanava do porto. Era uma atmosfera densa, quase palpável, onde fortunas eram construídas com a mesma rapidez com que eram destruídas, e onde o valor de uma vida humana era frequentemente discutido com a frieza de quem negocia sacas de café ou caixas de charutos. Nesse cenário caótico, onde a elite do cacau tentava desesperadamente manter as aparências de uma opulência que já começava a ruir para muitos, caminhava o coronel Odorico. Se você olhasse rápido, veria um homem poderoso, terno de linho branco, chapéu panamá, bengala com castão de prata. Mas Catarina, mesmo acorrentada e encolhida no canto do estrado de venda, viu o que ninguém mais viu. Ela viu a microexpressão de pânico no canto do olho dele. Ela notou o tremor quase imperceptível na mão que segurava o lenço para secar a testa. Ela percebeu que o linho do terno já estava gasto nos punhos, uma tentativa patética de esconder a decadência. Odorico não era um homem rico comprando mercadoria. Ele era um jogador viciado tentando apostar suas últimas fichas num jogo que já havia perdido. Aquele leilão não era para os escravos fortes, aqueles com músculos definidos que valiam o peso em ouro para cortar cana ou carregar sacas no porto. Não, aquele era o leilão do refúgio. Era ali que as peças consideradas defeituosas eram liquidadas. E Catarina era a estrela desse espetáculo grotesco de desvalorização. Ela não tinha a compleição física que os senhores de engenho buscavam. Sua perna esquerda era ligeiramente mais curta que a direita, o que lhe dava um caminhar manco, arrastado, um ritmo quebrado em meio à marcha forçada dos outros. Além disso, sua mão direita tinha os dedos atrofiados, curvados para dentro como garras de um pássaro ferido, o que, aos olhos ignorantes dos capatazes, a tornava inútil para a colheita, inútil para a cozinha, inútil para a costura. Ela era, na contabilidade cruel daquela época, um passivo, não um ativo. Quando o leiloeiro gritou o preço inicial, houve risadas. Homens gordos, com dentes de ouro e charutos fedorentos, faziam piadas sobre quem seria o tolo a levar aquilo para casa. Catarina ouvia tudo. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém naquele largo sabia, era que enquanto eles ouviam risadas, Catarina ouvia frequências. Enquanto eles viam uma mulher quebrada, ela via a geometria da praça, calculando a angulação das sombras para saber a hora exata sem olhar para o céu, contando o número de paralelepípedos em uma fração de segundo, estimando a receita do leiloeiro baseada na velocidade das vendas anteriores. A mente de Catarina era um labirinto fascinante e aterrorizante de ordem absoluta. Onde o mundo via caos, ela via padrões. Onde havia barulho, ela encontrava sequências lógicas. Ela sofria do que hoje a medicina chamaria de síndrome de Savant, uma condição rara que conferia a ela habilidades matemáticas e de memória que beiravam o sobrenatural, mas que, naquele contexto histórico e social, era apenas interpretada como estranheza, ou pior, como feitiçaria ou estupidez. Ela vivia em um universo de números.
O bater das ondas no cais não era apenas som, era um ciclo rítmico previsível. O voo das gaivotas seguia vetores aerodinâmicos que sua mente traçava no ar como linhas invisíveis de giz. E quando o coronel Odorico levantou a mão, num gesto de impaciência e avareza, oferecendo uma quantia irrisória, quase ofensiva, apenas para ter alguém que limpasse a sujeira do seu escritório sem custar o preço de uma escrava perfeita, Catarina calculou instantaneamente a probabilidade daquela transação. Ela sabia que seria vendida para ele antes mesmo do martelo bater. O valor foi tão baixo que o leiloeiro nem se deu ao trabalho de fazer suspense. Vendida para o coronel Odorico, para servir de peso de papel, gritou ele, arrancando mais gargalhadas da multidão suada. A viagem até a fazenda do coronel foi silenciosa e reveladora. A carruagem, vista de longe, parecia majestosa, mas de perto, Catarina notou o verniz descascando e o eixo da roda traseira esquerda emitindo um rangido que indicava a falta de graxa há exatos 3 meses, segundo seus cálculos baseados no atrito do metal. Odorico não olhou para ela uma única vez. Para ele, ela era apenas uma ferramenta quebrada que ele comprou na Bacia das Almas para realizar tarefas que ninguém mais queria fazer. Ele resmungava consigo mesmo, xingando o preço do cacau, xingando o governo, xingando os banqueiros ingleses. Catarina absorvia cada palavra, catalogando as informações em gavetas mentais que jamais seriam abertas por outra pessoa. Ao chegarem à fazenda, a realidade da decadência se tornou ainda mais evidente. O que um dia fora um império de cacau, agora era uma sombra. As paredes da casa grande tinham manchas de umidade que desenhavam mapas de negligência. O jardim, outrora podado com precisão cirúrgica, estava sendo reconquistado pelo mato. Havia uma tristeza no ar, uma vibração de derrota que Catarina sentiu na pele assim que desceu da carruagem, mancando, arrastando sua perna inútil pela terra batida. Você, grunhiu Odorico, apontando para ela com desdém, sem nem se dar ao trabalho de perguntar o nome dela, vai cuidar do escritório. Não quero ver um grão de poeira nos meus livros. E não ouse tocar em nada além da vassoura e do pano. Com essa mão torta, é capaz de você quebrar minha pena de cristal. A ironia era palpável. Ele estava preocupado com uma pena de cristal enquanto seu império desmoronava por falta de visão. Catarina baixou a cabeça, num gesto de submissão treinado, mas seus olhos varreram o ambiente como um farol. O escritório era o coração daquele desastre. Pilhas de papel amarelado se acumulavam sobre as cadeiras. Livros-caixa estavam abertos, espalhados como cadáveres em um campo de batalha. O cheiro era de tabaco velho e café frio. Odorico sentou-se em sua poltrona de couro, que rangeu em protesto, e afundou o rosto nas mãos. Ele estava encurralado. Catarina, com seu pano de chão e balde de água, tornou-se invisível. Ela era parte da mobília, um espectro silencioso que se movia pelos cantos. E foi essa invisibilidade que lhe deu o poder mais perigoso de todos, o acesso. Nos dias que se seguiram, a rotina de Catarina se estabeleceu. Ela acordava antes do sol, quando o mundo ainda era cinza e silencioso, e começava sua limpeza. Mas limpar, para Catarina, não era apenas remover sujeira, era restaurar a ordem geométrica do espaço. Ela alinhava os tapetes perfeitamente paralelos às tábuas do assoalho. Ela organizava as pilhas de livros por tamanho e espessura, criando torres de equilíbrio perfeito. Mas o verdadeiro trabalho acontecia dentro de sua cabeça. Enquanto esfregava o chão de madeira nobre sob a mesa do coronel, ela estava, literalmente, aos pés do poder. E o poder, descobriu ela, era incrivelmente falho. Odorico recebia visitas constantes. Homens de negócios, agiotas, e principalmente, seu feitor, um homem chamado Gonçalo, que tinha um sorriso fácil demais e olhos que nunca ficavam parados. Gonçalo era o braço direito do coronel, o homem responsável por levar o cacau até o porto, negociar com os exportadores e trazer o lucro de volta. Catarina, esfregando uma mancha de tinta no rodapé, tornou-se a ouvinte mais atenta da Bahia. Ela ouvia as conversas e, instantaneamente, sua mente começava a processar os dados. Coronel, dizia Gonçalo com uma voz untuosa, cheia de falsa preocupação, a safra deste mês sofreu com a praga. Perdemos 30% na pesagem final. O preço no porto caiu, os ingleses estão pagando menos por causa da oferta excessiva vinda da África. Odorico, desesperado e sem paciência para detalhes, apenas assinava os papéis, xingando a má sorte. Maldita praga! Malditos ingleses! Gritava ele,
batendo na mesa, fazendo a poeira dançar nos raios de sol. Mas Catarina parava o pano por um milésimo de segundo. A matemática não batia. Ela havia contado as carroças que saíram da fazenda. Ela sabia a capacidade cúbica exata de cada carroça. Ela tinha ouvido, dias antes, 2 escravos conversando na senzala sobre como a colheita tinha sido a maior dos últimos 5 anos. 30% de perda. Impossível. A variável não encaixava na equação. E o preço? Catarina, em suas poucas idas ao mercado para buscar água ou recados menores, ouvia os burburinhos dos comerciantes. O cacau estava em alta histórica. A demanda na Europa nunca tinha sido tão grande. Gonçalo estava mentindo. E não era uma mentira pequena, era um desfalque monumental. Ele estava vendendo o cacau pelo preço cheio, reportando ao coronel um preço de crise, e embolsando a diferença. E a tal praga? Inexistente. O cacau perdido estava sendo desviado para armazéns clandestinos. Catarina via os números flutuando no ar acima da cabeça de Gonçalo, equações em vermelho que gritavam fraude. Ela olhava para os livros caixa abertos sobre a mesa quando o escritório ficava vazio. As colunas de débito e crédito eram, para ela, uma partitura musical desafinada. Havia rasuras. Havia somas que, para um olho destreinado, pareciam corretas, mas para Catarina, eram aberrações lógicas. Um 7 que deveria ser um 9. Um 0 omitido. O coronel estava sendo sangrado dia após dia, e o homem que segurava a faca era aquele em quem ele mais confiava. A situação era de uma ironia cruel. O homem que a chamava de inútil, de animal sem alma, estava sendo enganado por não saber fazer a conta mais básica de todas, a de confiar e conferir. Catarina sentia uma mistura de desprezo e oportunidade. Ela poderia falar? Claro que não. Quem acreditaria na escrava manca e de mão torta contra a palavra do feitor branco e forte? Ela seria açoitada por insolência, talvez morta. A verdade, dita na hora errada, é pior que a mentira. Mas Catarina não pensava como uma vítima. Ela pensava como uma estrategista. Ela percebeu que o caos financeiro do coronel era um ecossistema. E nesse ecossistema, havia sobras. Havia ineficiências tão grandes que dinheiro estava literalmente caindo pelas frestas do assoalho, metaforicamente falando. Se Gonçalo roubava o grande montante, havia pequenas quantias, frações de negociações, erros de arredondamento, moedas esquecidas em bolsos de casacos, trocos ignorados em compras de suprimentos, que ninguém monitorava. O coronel era tão desorganizado que se 10.000 réis sumissem, ele acharia que gastou com bebida. Se 20.000 réis aparecessem, ele nem notaria. Foi aí que a calculadora humana começou a operar de verdade. Catarina entendeu que não precisava fugir da fazenda para ser livre, ela precisava comprar a fazenda, pedaço por pedaço, começando pelo que ninguém dava valor. Ela começou a observar os padrões de desperdício. O coronel comprava suprimentos para casa grande a preços inflacionados porque mandava comprar de última hora. Catarina, silenciosamente, começou a manipular a despensa. Ela reorganizava os estoques de forma que parecesse que havia menos, forçando compras em momentos específicos onde ela sabia, pelos boatos do mercado, que os preços estariam mais baixos, mas ela fazia com que o coronel desse o dinheiro para o preço alto. A diferença? Ela interceptava. Como ela fazia isso sendo uma escrava que mal saía da casa? Ela usava a rede. Todo sistema tem uma rede subterrânea. Os meninos de recado, as lavadeiras que iam ao rio, os vendedores ambulantes que passavam na porta da cozinha. Catarina começou a operar como um banco central invisível. Ela pegava as moedas desviadas, que para o coronel eram lixo, mas para um escravo eram uma fortuna, e não as guardava num buraco no chão. Dinheiro parado perde valor. Catarina sabia disso instintivamente, antes mesmo de qualquer economista moderno escrever sobre inflação. Ela emprestava. Sim, ela começou a emprestar dinheiro a juros para outros escravos que precisavam comprar sua alforria, ou para pequenos comerciantes livres do porto que precisavam de capital de giro rápido e não tinham acesso aos bancos dos brancos. Ela calculava o risco de cada empréstimo com uma precisão assustadora. Ela sabia quem pagaria, quem era caloteiro, baseada apenas na linguagem corporal e nos hábitos da pessoa. Juros compostos, uma maravilha matemática que Einstein chamaria de 8ª maravilha do mundo, era o brinquedo favorito de Catarina. O dinheiro voltava para ela multiplicado.
Enquanto limpava o pó dos móveis coloniais, sua mente estava em Wall Street, ou o equivalente da época. Ela sabia a cotação do açúcar, do fumo e do cacau. Ela sabia que o coronel estava à beira da falência total. Ela via as cartas do banco se acumularem, seladas com cera vermelha, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Odorico bebia mais a cada dia. Gritava mais. Humilhava mais. Certa tarde, ele chutou o balde de água que Catarina usava, molhando a saia dela e o chão que ela acabará de secar. Sua imprestável. Olha o que você fez. Você traz má sorte para esta casa, berrou ele, com o hálito azedo de cachaça. Catarina não recuou. Ela olhou para o chão molhado e viu a água escorrendo pelas ranhuras da madeira. A água sempre encontra o caminho mais rápido para baixo. Assim como o dinheiro do coronel estava escorrendo para o bolso do feitor. Ela enxugou o chão novamente, em silêncio. Mas dentro dela, uma contagem regressiva havia começado. Ela sabia, pelos seus cálculos, que o coronel tinha exatos 3 meses antes de perder a propriedade. O fluxo de caixa estava negativo, as dívidas de curto prazo vencendo, e a safra futura já estava comprometida com agiotas. O colapso era matematicamente inevitável. E Catarina sabia que, no caos do colapso, oportunidades de ouro surgem para quem tem liquidez e inteligência. Ela não era mais apenas a escrava manca. Ela era a credora oculta de metade do porto de Salvador. Ela tinha uma rede de informações melhor que a do governador da Bahia. E ela estava apenas esperando o momento exato em que a variável desespero atingisse o pico máximo na mente do coronel Odorico. Porque quando um homem está se afogando, ele não pergunta se a mão que o salva é de uma rainha ou de uma escrava, ele apenas agarra. E Catarina estava pronta para estender a mão, mas não por caridade. Por negócio. Se você está gostando de acompanhar a ascensão silenciosa dessa gênia matemática e quer saber como ela vai usar esse poder para virar o jogo contra o coronel, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a gente a trazer mais histórias de personagens históricos esquecidos que mudaram o mundo com a mente. E se inscreva no canal, porque a jogada de mestre que Catarina está prestes a fazer no próximo capítulo é algo que desafia qualquer lógica. A noite caiu sobre a fazenda. O som dos grilos era ensurdecedor para qualquer um, mas para Catarina era uma sinfonia rítmica. Ela estava deitada em sua esteira na senzala, mas não dormia. Ela visualizava o livro-caixa do coronel. Página 42, linha 15, um erro de soma de R$ 200.000. Página 58, linha 3, uma venda fictícia. Ela tinha o mapa do crime gravado na memória. Amanhã, o banco viria. Ela ouviu a conversa. O gerente do banco viria pessoalmente cobrar a hipoteca. Seria o dia do juízo final para Odorico. E seria o dia da estreia de Catarina. Ela fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu manca. Em sua mente, ela estava correndo, voando, trançando números e destinos. O coronel achava que tinha comprado uma faxineira defeituosa. Mal sabia ele que tinha trazido para dentro de casa a única pessoa capaz de salvá-lo, ou destruí-lo completamente. A matemática é uma ciência exata, mas a vingança é uma arte. E Catarina estava prestes a pintar sua obra-prima. A carruagem do banco não chegou com a pompa de uma visita real, mas com o peso fúnebre de um cortejo. As rodas de ferro trituravam o cascalho da entrada da fazenda com um som que, para os ouvidos hipersensíveis de Catarina, soava como ossos se partindo. Era o som da insolvência. De dentro do veículo negro, desceu o senhor Figueiredo, um homem que parecia feito de pergaminho seco e tinta preta. Ele não suava, apesar do calor sufocante da Bahia. Ele irradiava uma frieza burocrática que fez o ar ao redor da varanda parecer subitamente gelado. O coronel Odorico, por outro lado, era a imagem do desespero líquido. O suor empapava seu colarinho, transformando o linho engomado em um pano triste e aderente. Ele sabia por que o banqueiro estava ali. Não era para tomar chá. Era para tomar tudo. Catarina estava no canto da sala, invisível como sempre, polindo a prataria que o coronel insistia em manter exposta, mesmo que fosse a última coisa de valor que lhe restava. Mas seus olhos não estavam na prata, estavam na pasta de couro que o senhor Figueiredo colocou sobre a mesa de jacarandá. O som do couro batendo na madeira foi, para Catarina, o gongo inicial de uma luta desigual. O banqueiro abriu a pasta e retirou um documento único, selado com cera vermelha.
Coronel, começou ele, com uma voz monótona e terrível, o prazo da sua última nota promissória expirou há 3 dias. O Banco da Província não pode mais estender sua linha de crédito. O senhor deve 50 contos de réis. Temos avaliadores prontos para liquidar a propriedade, incluindo o maquinário, as terras e o plantel de escravos. A palavra plantel pairou no ar. Catarina sentiu um arrepio, não de medo, mas de uma compreensão matemática fria. Ela era parte daquele plantel. Se a fazenda fosse liquidada, ela seria vendida novamente, talvez para uma mina de diamantes na Chapada, onde a expectativa de vida de um escravo manco era calculada em semanas, não anos. A variável sobrevivência entrou em estado crítico em sua mente. Odorico tentou argumentar, gaguejou, ofereceu promessas vazias sobre a próxima safra, sobre um suposto contrato com franceses que não existia. O banqueiro nem piscou. O senhor tem 30 dias, coronel. 30 dias para apresentar o montante total ou as chaves da Casa Grande. Bom dia. A saída do senhor Figueiredo foi rápida e cirúrgica, deixando para trás um silêncio que pesava toneladas. Odorico permaneceu sentado, olhando para o nada. A derrota o havia esvaziado. Ele abriu a gaveta da mesa lentamente. Catarina, pelo som das dobradiças, sabia o que havia lá dentro. O peso metálico arrastado sobre a madeira confirmou. Uma pistola de pederneira. O coronel a colocou sobre a mesa, ao lado do documento de dívida. Ele olhou para a arma como se ela fosse sua única amiga restante, a única porta de saída de um labirinto que ele mesmo construiu com tijolos de arrogância e argamassa de incompetência. Ele serviu um copo de cachaça com a mão trêmula, derramando metade no tampo da mesa. Ele ia beber, criar coragem e puxar o gatilho. A probabilidade desse evento, segundo os cálculos de Catarina baseados na respiração irregular e na dilatação das pupilas dele, era de 88%. Foi nesse momento que o mundo parou. Catarina parou de polir a prata. O ritmo monótono do pano cessou. O silêncio da escrava inútil foi quebrado. O senhor está sendo roubado em 18% a cada saca de cacau que sai deste engenho. A voz dela não era alta, nem trêmula. Era uma afirmação de fato, tão sólida quanto dizer que o céu é azul ou que 2 mais 2 são 4. Odorico congelou com o copo a meio caminho da boca. Ele virou a cabeça lentamente, como se não acreditasse que a mobília tivesse falado. Seus olhos vermelhos focaram na mulher manca no canto da sala. O que você disse, sua diaba? Ele sussurrou, a raiva momentaneamente substituindo o desespero. Catarina não recuou. Ela deu um passo frente, arrastando levemente a perna esquerda, e pela primeira vez, olhou nos olhos do coronel não como uma serva, mas como uma analista sênior reportando a um CEO incompetente. Eu disse que o senhor não precisa dessa arma. O senhor precisa de uma calculadora. O feitor Gonçalo não está apenas roubando o senhor no preço. Ele está roubando no peso e na mistura. Eu ouvi as rodas das carroças. Quando elas saem cheias, o eixo de madeira canta num fá sustenido. Nas últimas 3 semanas, as carroças saíram cantando em sol maior. Estão 15 quilos mais leves. Mas nos livros, o senhor assinou como se estivessem cheias. Ele está desviando o cacau premium para o atravessador do Porto da Barra e preenchendo as sacas do senhor com casca e terra para dar o peso na balança viciada do armazém. Odorico piscou. A complexidade daquela frase era demais para sua mente embriagada processar de imediato, mas a especificidade do detalhe, o som das rodas, a nota musical, perfurou sua incredulidade. Ele largou o copo. Você sabe ler e contar. Eu sei como o mundo funciona, coronel. E o mundo do senhor está vazando dinheiro por buracos que eu posso tapar. Catarina se aproximou da mesa, ignorando a pistola. Ela colocou a mão atrofiada sobre o livro-caixa aberto. O banco lhe deu 30 dias. É tempo suficiente para uma safra tardia e 2 operações de arbitragem no porto, se o senhor tiver coragem de fazer o que eu disser. O coronel riu, uma risada seca e histérica. Você? Uma aleijada? Você quer que eu confie a salvação da minha herança a uma escrava que mal consegue andar reta? Eu deveria te dar um tiro por insolência. O senhor pode me matar agora, disse Catarina calmamente, e em 30 dias o senhor estará morto também, pela própria mão ou pela fome na sarjeta. Ou, o senhor pode me dar este livro. Ela bateu a mão boa na capa de couro do livro contábil.
Me dê o controle total das contas e da logística por 30 dias. Se eu não dobrar o lucro líquido desta fazenda até a lua cheia, o senhor pode me entregar para o feitor me matar a chibatadas. Mas se eu conseguir, se eu salvar sua pele e sua honra, eu quero 10% de cada moeda que entrar a mais. E quero um papel assinado garantindo isso. Era uma proposta insana. Era uma inversão total da ordem social da Bahia Imperial. Uma escrava ditando termos a um coronel. Mas Odorico olhou para a pistola, depois para o documento do banco, e depois para os olhos de Catarina. Naqueles olhos, ele não viu submissão. Ele viu um abismo de inteligência que o assustou. Ele estava no fundo do poço, e no fundo do poço, você não escolhe a corda que te puxam, você agarra. 10% é um roubo, resmungou ele, mas sua mão se afastou da arma. Perder a fazenda é 100% de roubo, rebateu Catarina. Temos um acordo. Odorico hesitou por um segundo eterno, e então empurrou o livro na direção dela. Se você falhar, Catarina, eu juro por Deus que vou fazer você desejar nunca ter nascido. Catarina pegou o livro. O peso dele em suas mãos era o peso da liberdade. Prepare-se, coronel. O senhor vai ver números que nunca viu na vida. A transformação começou na manhã seguinte, e não foi com magia, foi com matemática aplicada. Catarina não foi para a lavoura com uma enxada, ela foi com uma prancheta improvisada e pedaços de carvão. A primeira coisa que ela fez foi auditar o processo. Ela ficou parada no pátio central, observando o fluxo dos escravos, o movimento das cargas, o tempo que cada tarefa levava. Para os outros, ela parecia estar apenas parada, olhando para o nada com aquele jeito estranho. Mas na mente de Catarina, o pátio era uma matriz complexa de vetores e ineficiências. Ela percebeu que o tempo de secagem do cacau nas barcaças estava errado. Eles recolhiam o cacau ao meio-dia para evitar o sol forte, achando que queimaria a amêndoa. Catarina, sentindo a umidade do ar e calculando a taxa de evaporação baseada na brisa marinha, ordenou que o cacau ficasse exposto até as 2 da tarde, mas girado a cada 15 minutos num ângulo de 45 graus. Isso acelerou a fermentação em 2 dias, liberando as barcaças para uma nova leva mais rápido. O feitor Gonçalo tentou intervir, gritando que ela ia estragar a safra. Foi o primeiro confronto direto. Gonçalo, um homem corpulento com um chicote na cintura, marchou até ela. Quem você pensa que é, sua manca? Volte para a cozinha antes que eu te ensine boas maneiras no tronco. Catarina não recuou. Ela puxou um pedaço de papel do bolso do avental. Nele, havia uma tabela desenhada a carvão. Gonçalo, segundo meus cálculos, você desviou 340 mil réis nos últimos 6 meses. Eu tenho as datas, os pesos reais e os pesos que você reportou. Eu cruzei os dados com os registros do armazém do porto, que eu obtive através da minha rede de contatos. Ela mentiu sobre ter os registros do porto, ela os deduziu matematicamente, mas a precisão dos números fez o sangue de Gonçalo gelar. Eu posso entregar isso ao coronel agora. Ele está desesperado e procurando um culpado. Ou, você pode fazer exatamente o que eu mandar, e eu esqueço essa tabela por enquanto. Gonçalo empalideceu. Ele olhou para a casa grande, onde o coronel observava da janela, e percebeu que o jogo havia mudado. A calculadora humana o tinha em xeque. Ele engoliu em seco e baixou a cabeça. O que você quer que eu faça? Primeiro, pare de misturar terra no cacau. Vamos vender qualidade premium. Segundo, mude a rota das carroças. Pelo caminho da encosta é mais longo, mas a inclinação é menor. Os bois cansam menos e podemos carregar 20% a mais de peso por viagem sem estourar os eixos. É física simples, Gonçalo. Nas semanas seguintes, a fazenda se tornou uma máquina de eficiência. Catarina otimizou tudo. Ela calculou a quantidade exata de comida necessária para os escravos terem o pico de energia sem desperdício, melhorando a dieta deles com sobras baratas do mercado que tinham alto valor calórico, algo que ela sabia intuitivamente. Escravos mais fortes trabalhavam melhor. A produtividade disparou. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio na venda. Catarina sabia, através de fofocas ouvidas de marinheiros e cruzadas com a data de chegada dos navios ingleses, que uma frota mercante de Liverpool estava atrasada devido a tempestades no Atlântico Norte. Isso significava que o estoque de cacau na Europa estava baixo e os navios chegariam desesperados por carga rápida para não perder a maré de retorno.
Todos os outros coronéis da Bahia estavam vendendo sua safra para os atravessadores locais pelo preço de mercado padrão, com medo de que o cacau apodrecesse. Catarina entrou no escritório de Odorico, onde o ar estava denso de fumaça de charuto. Não venda hoje, ordenou ela. Você está louca, gritou Odorico. O preço está bom. Se eu não vender, os vizinhos vendem e o preço cai. Os vizinhos são idiotas que não sabem calcular o tempo de navegação, disse Catarina friamente. Os navios ingleses HMS Queen e Bristol Star vão atracar em 3 dias. Eu calculei a velocidade média com os ventos atuais. Quando eles chegarem, os armazéns do porto estarão vazios porque todos venderam hoje e a carga já foi despachada para navios menores. Os ingleses vão pagar o triplo para quem tiver carga pronta no cais para embarque imediato. Nós vamos segurar a safra. Odorico suava frio. Era uma aposta de tudo ou nada. Se ela estivesse errada, ele perderia a janela de venda e a falência seria certa. Você tem certeza disso, Catarina? A matemática não mente, coronel. A ansiedade dos homens, sim. Espere 3 dias. Foram os 3 dias mais longos da vida de Odorico. Ele andava de um lado para o outro, roendo as unhas. Mas no 3º dia, ao amanhecer, o som de canhões ecoou na Baía de Todos os Santos. Os navios ingleses haviam chegado. E como Catarina previu, os armazéns estavam vazios. O pânico se instalou entre os compradores ingleses. O capitão do Bristol Star mandou emissários a cavalo para as fazendas, oferecendo ouro à vista. Quando o emissário chegou à fazenda de Odorico, suado e desesperado, Catarina estava ao lado do coronel. Ela sussurrou o preço no ouvido dele. Um preço absurdo, 4 vezes o valor de mercado. O coronel gaguejou o número. O emissário nem piscou. Fechado. Tragam a carga agora. Naquela tarde, o dinheiro entrou. Baús de moedas, libras esterlinas e contos de réis. Odorico nunca tinha visto tanto dinheiro junto, nem nos tempos de glória de seu pai. Ele mergulhou as mãos nas moedas, rindo como uma criança, chorando de alívio. A dívida do banco estava paga. A fazenda estava salva. E havia lucro. Muito lucro. Catarina observava da porta, com sua postura torta e olhar penetrante. Ela havia cumprido sua parte. Ela havia operado um milagre logístico e financeiro que entraria para a história, se alguém se dignasse a escrever a história de uma escrava. Coronel, disse ela, suavemente. O nosso acordo. Odorico parou de rir. Ele olhou para a pilha de dinheiro e depois para Catarina. O alívio em seu rosto lentamente se transformou em outra coisa. Uma sombra passou por seus olhos. Era a ganância reacendendo, misturada com um novo sentimento, medo. Ele percebeu que aquela mulher, aquela coisa que ele comprou como refúgio, era intelectualmente superior a ele. Ela tinha o poder de construir impérios, o que significava que ela também tinha o poder de destruí-los. E pior, pagar 10% daquela fortuna para uma escrava? Isso a tornaria rica. Uma escrava rica é perigosa. Uma escrava rica compra alforria, compra influência, compra poder. Odorico, em sua mente pequena e traiçoeira, fez um novo cálculo. Um cálculo moralmente falido, mas financeiramente conveniente para ele. Catarina, minha querida, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos, fechando a tampa do baú. Vamos conversar sobre isso amanhã. Hoje é dia de comemorar. Você fez um bom trabalho. Volte para a senzala, vou mandar descerem um pouco de carne seca extra para vocês. Catarina não se moveu. Ela viu a microexpressão de traição no rosto dele antes mesmo de ele terminar a frase. Ela viu a mentira na frequência da voz dele. Ele não ia pagar. Ele nunca ia pagar. E mais do que isso, ele agora via como uma ameaça que precisava ser controlada, talvez eliminada assim que ele aprendesse seus truques. Se você está gostando dessa reviravolta e quer saber como Catarina vai reagir a essa traição brutal, não esqueça de deixar o seu like. Isso mostra pra gente que você quer a continuação dessa saga. E se inscreva no canal, porque no próximo capítulo, Catarina não vai mais usar a matemática para salvar o coronel. Ela vai usar para tomar tudo o que é dele. Ela baixou a cabeça, escondendo o fogo frio que queimava em seus olhos. Sim, senhor, coronel. Com licença. Ela saiu do escritório mancando, mas sua mente estava correndo a 1000 por hora.
O coronel achou que tinha vencido. Ele achou que podia usar o gênio dela e descartá-la como uma casca de cacau vazia. Mas ele cometeu o erro clássico dos arrogantes, subestimou o adversário. Ele esqueceu que Catarina não apenas contava o dinheiro que entrava, ela controlava para onde ele ia. E durante aquele mês de controle total, Catarina havia plantado sementes financeiras que o coronel nem sonhava que existiam. Naquela noite, na escuridão da senzala, Catarina não dormiu. Ela puxou debaixo de sua esteira um pequeno caderno que ela mesma havia costurado com restos de papel. À luz de uma vela de sebo, ela começou a traçar o plano final. A fase de parceria havia acabado. A fase de aquisição hostil estava prestes a começar. O coronel queria guerra. Ele teria. Mas não seria uma guerra de armas e sangue. Seria uma guerra de juros, títulos e promissórias. E nessa guerra, Catarina era general suprema. A mulher mais rica da Bahia estava prestes a nascer, e o parto seria doloroso para Odorico. O tempo, para Catarina, não era medido em dias ou estações, mas em juros compostos. Os anos que se seguiram à grande venda para os ingleses foram, na superfície, um período de bonança para o coronel Odorico. A fazenda prosperava como nunca. As paredes da Casa Grande foram pintadas, o jardim recuperou seu esplendor geométrico, e Odorico voltou a ser a figura imponente nos salões da sociedade baiana, fumando charutos importados e contando vantagens sobre seu faro apurado para negócios. Mas, nos bastidores, quem realmente pilotava a máquina era Catarina. Ela continuava lá, mancando pelos corredores, com sua mão atrofiada segurando a pena com uma destreza que desafiava a anatomia. Odorico, fiel à sua natureza traiçoeira, nunca cumpriu a promessa dos 10%. Ele dava a ela migalhas, pequenos presentes e uma liberdade vigiada, sempre com a desculpa de que o momento não era propício para a alforria oficial ou para o pagamento do montante total. Você está melhor aqui do que em qualquer lugar, Catarina. Para que precisa de dinheiro? Eu te dou teto e comida, dizia ele, com aquele sorriso paternalista que escondia um medo profundo. Ele tinha medo porque sabia que era uma fraude. Ele sabia que sem Catarina, o império desmoronaria em semanas. Mas, em sua arrogância, ele acreditava que a tinha sob controle. Ele achava que a gratidão dela por não ser vendida para uma mina de carvão seria eterna. O que ele não via, cego pelo próprio ego, era que Catarina não estava esperando por gratidão. Ela estava executando um plano de longo prazo com a paciência de uma aranha tecendo uma teia invisível. Durante esses anos, Catarina expandiu seu banco invisível para muito além da senzala. Usando intermediários de confiança, um liberto chamado Sebastião que vendia peixe no porto e uma lavadeira chamada Maria que tinha acesso às casas dos banqueiros, Catarina começou a investir o pouco que recebia e, principalmente, o dinheiro que ela continuava desviando das ineficiências que ela propositalmente deixava no sistema para si mesma. A mente de Catarina operava agora em um nível macroeconômico. Ela não apenas emprestava dinheiro, ela comprava dívidas. Na Bahia daquela época, notas promissórias circulavam como moeda. Se um comerciante devia dinheiro a um fornecedor, ele assinava um papel. Esse papel podia ser vendido por um valor menor para alguém que quisesse cobrar a dívida depois. Era um mercado de risco, mas para Catarina, risco era apenas uma equação com variáveis mal calculadas. Ela sabia quem ia falir e quem ia prosperar. Ela comprava promissórias de pequenos comerciantes que estavam prestes a receber grandes carregamentos, pagando centavos por elas, e cobrava o valor cheio dias depois. Sua fortuna pessoal, escondida em contas em nome de laranjas e em ouro enterrado em locais que só ela sabia triangular geograficamente, crescia exponencialmente. Ela era, secretamente, uma das maiores investidoras de Salvador, e ninguém sabia seu nome. Para o mundo, ela era apenas a criada manca do coronel. Mas a tensão na fazenda estava mudando. Odorico começou a ficar paranoico. Ele via a inteligência nos olhos de Catarina e isso o incomodava. Ele começou a restringir o acesso dela aos livros principais. Contratou um novo contador, um jovem vindo do Rio de Janeiro, cheio de teorias modernas, para supervisionar o trabalho. O jovem, claro, não tinha 1/10 da capacidade de Catarina, mas servia ao propósito de Odorico, tentar tirar o poder das mãos dela. Odorico planejava se livrar de Catarina. Ele confidenciou a um amigo, durante um jantar regado a vinho do Porto, que estava pensando em vendê-la para uma fazenda no interior de Minas Gerais, bem longe, onde ela não poderia usar sua boca ou sua mente contra ele.
Ela sabe demais, sussurrou Odorico, sem perceber que Maria, a lavadeira que servia a mesa e que era parte da rede de Catarina, ouvia tudo. A notícia chegou a Catarina na mesma noite. Ela estava sentada em sua esteira, contando mentalmente seus ativos. Quando Maria lhe contou sobre o plano de venda, Catarina não chorou. Ela não entrou em pânico. Ela apenas parou de contar e olhou para a chama da vela. A equação havia mudado. A variável lealdade forçada havia chegado a zero. Era hora de liquidar o ativo principal, o próprio coronel. Catarina sabia que Odorico, apesar da aparência de riqueza, vivia alavancado. Ele gastava mais do que ganhava para manter o status. Ele havia contraído novas dívidas secretas para comprar terras vizinhas e para sustentar vícios de jogo que haviam retornado. Ele estava, financeiramente, equilibrado num fio de navalha, e Catarina era quem segurava o fio. Ela começou a puxar as linhas. Primeiro, ela parou de corrigir os erros do novo contador. Deixou que ele cometesse equívocos brutais no fluxo de caixa. Deixou que ele subestimasse custos e superestimasse receitas. Em 3 meses, a fazenda começou a sangrar dinheiro novamente. Odorico, desesperado, culpou o mercado, culpou o governo, mas não teve a humildade de chamar Catarina de volta para o comando total. Ele foi aos bancos. Ele precisava de mais crédito para cobrir os buracos que o contador incompetente abriu. Foi aqui que a genialidade de Catarina brilhou com uma luz terrível. Ela sabia que Odorico iria ao banco da província. Ela sabia que o gerente, Sr. Figueiredo, já estava cético quanto à capacidade de pagamento do coronel. Catarina, através de seu intermediário Sebastião, fez uma proposta ao banco. Não em seu nome, claro, mas em nome de um investidor anônimo. A proposta era comprar a carteira de dívidas podres do banco, incluindo, especificamente, todas as notas promissórias do coronel Odorico. Para o banco, era um negócio excelente, livrar-se de um risco alto e receber dinheiro vivo imediatamente. O banco aceitou. Sem saber, o Banco da Província vendeu a alma do coronel Odorico para sua própria escrava. Mas Catarina não parou por aí. Ela sabia que Odorico tinha dívidas espalhadas pela cidade. Dívidas de jogo com o dono do bordel local. Dívidas com o alfaiate. Dívidas com o fornecedor de cavalos. Catarina usou sua rede para rastrear cada centavo que ele devia. Um por um, seus agentes visitaram esses credores. O coronel não vai pagar, diziam eles. Mas meu patrão está disposto a comprar essa dívida agora, por 50% do valor, em ouro. Os credores, com medo de levar calote total, vendiam os papéis. Em um mês, Catarina havia consolidado praticamente todo o passivo do coronel. Ela era dona de cada tijolo da casa grande, de cada saca de cacau, de cada fio de roupa que ele vestia, legalmente falando. Ela possuía o homem que acreditava ser seu dono. Odorico, alheio a essa movimentação subterrânea, sentia o cerco se fechar, mas não sabia de onde vinha o aperto. As cartas de cobrança pararam de chegar. Um silêncio estranho se instalou. Ele achou, ingenuamente, que sua sorte tinha mudado, que os credores tinham esquecido ou dado mais prazo. Ele voltou a respirar aliviado, planejando o baile de aniversário de sua filha, um evento que custaria uma fortuna que ele não tinha. Ele ordenou que Catarina preparasse os convites, com aquele tom de desprezo habitual. E capriche na caligrafia, se é que essa mão torta serve para algo delicados, zombou ele. Catarina apenas assentiu, com um brilho indecifrável no olhar. Ela escreveu os convites. Mas ela também escreveu outra coisa. Ela preparou os documentos legais de execução da dívida. A data do baile se aproximava. A casa grande estava sendo decorada com flores tropicais e sedas importadas. A elite de Salvador estava convidada. Odorico queria mostrar força. Ele queria provar que ainda era o rei do cacau. Catarina observava tudo dos cantos, como uma sombra. Ela via o desperdício, a futilidade, a mentira. Cada garrafa de champanhe aberta era mais um prego no caixão financeiro dele. E ela sabia a data exata do vencimento final da dívida consolidada, o dia seguinte ao baile. A noite da festa chegou. A música tocava alto, os risos eram estridentes. Odorico estava no centro do salão, brindando, rindo alto demais, com o rosto vermelho de vinho e vaidade. Catarina estava na cozinha, supervisionando o serviço.
Mas ela não estava vestida com os trapos habituais. Por baixo do avental sujo, ela usava uma roupa que havia mandado fazer em segredo. Tecidos africanos nobres, cores vibrantes, turbante alto. Ela estava pronta para sua metamorfose. No meio da festa, um oficial de justiça bateu à porta. Não era um convidado. A música parou. O oficial entrou no salão, procurando pelo coronel Odorico. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Coronel Odorico, perguntou o oficial, com um documento na mão. Tenho aqui um mandado de execução de dívida. O prazo expirou à meia-noite. O senhor deve pagar a totalidade da dívida consolidada agora, ou a propriedade será imediatamente transferida para o credor majoritário. Odorico riu, nervoso. Isso é um engano. Eu tenho acordos com o banco. Quem é esse tal credor? Diga a ele que pagarei na semana que vem. Não há mais prazos, coronel, disse o oficial, impassível. O credor exige a posse imediata. A propriedade não é mais sua. O senhor é, tecnicamente, um intruso nesta casa. Um murmúrio de choque percorreu o salão. As damas abanavam-se freneticamente. Os homens cochichavam. Odorico ficou roxo. Quem ousa fazer isso comigo na minha própria casa? Quem é esse abutre? O credor está aqui para tomar posse, anunciou o oficial, dando um passo para o lado. Todos os olhos se voltaram para a entrada do salão. Esperavam ver um banqueiro inglês, ou um rival comercial, ou talvez um agiota conhecido. Mas quem apareceu na porta não foi um homem de terno. A porta se abriu lentamente. E lá estava ela. Catarina. Ela havia tirado o avental. O tecido africano azul e dourado envolvia seu corpo com uma majestade que ninguém jamais imaginara nela. O turbante na cabeça a fazia parecer 10 centímetros mais alta. Ela não mancava, ela deslizava. A bengala que usava não parecia mais um apoio para uma deficiência, mas um cetro real. Sua mão atrofiada repousava sobre a cabeça de ébano da bengala com uma dignidade ferrenha. O salão prendeu a respiração. Odorico olhou para ela, confuso, sem entender. Catarina, o que você está fazendo vestida assim? Volte para a cozinha. Você ficou louca. Catarina caminhou até o centro do salão. O som de sua bengala batendo no assoalho era o único ruído na sala. Toque, toque, toque. Um metrônomo marcando o fim de uma era. Ela parou diante de Odorico. Ela não baixou a cabeça. Ela olhou dentro dos olhos dele, e pela primeira vez, ele viu a imensidão do intelecto que ele havia subestimado. Eu não trabalho mais na cozinha, Odorico, disse ela, sua voz ecoando clara e potente, sem o sotaque servil que ela fingia ter. E esta não é mais a sua casa. Ela estendeu a mão boa. O oficial de justiça, respeitosamente, entregou a ela o maço de notas promissórias. Catarina levantou os papéis para que todos vissem. Aqui estão suas dívidas, Odorico. O banco, o alfaiate, o agiota, o fornecedor de cavalos. Eu comprei todas. Cada centavo que você gastou para fingir ser rico, você gastou com o meu dinheiro. Eu sou a dona desta fazenda. Eu sou a dona desta casa. E, segundo as leis irônicas deste país que permite que pessoas sejam propriedade, ao comprar suas dívidas pessoais que excedem o valor de todos os seus bens, eu me tornei, na prática, dona do seu destino. Odorico recuou, tropeçando nos próprios pés. Isso é impossível. Você é uma escrava. Uma escrava não pode ter bens. Isso é ilegal. Eu era uma escrava, corrigiu Catarina, com um sorriso frio. Mas meu advogado, o Dr. Rebouças, um homem brilhante que eu contratei há meses, já protocolou minha carta de alforria, comprada por mim mesma, com o lucro dos investimentos que você nem sabia que existiam. Eu sou uma mulher livre, Odorico. E sou a mulher mais rica desta sala. A revelação caiu como uma bomba atômica social. A elite baiana estava paralisada. Uma ex-escrava, manca e deformada, havia dado um checkmate financeiro em um coronel do cacau. Era inconcebível, e no entanto, estava acontecendo diante de seus olhos. Odorico, encurralado, olhou ao redor buscando apoio, mas viu apenas rostos chocados, e em alguns casos, divertidos com sua desgraça. Ele tentou a última cartada, a violência. Ele avançou para cima de Catarina.
Sua ladra! Eu vou te matar! Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, 2 homens fortes saíram das sombras atrás de Catarina. Eram seguranças contratados. Eles bloquearam o caminho de Odorico com facilidade. Catarina nem piscou. Você não vai matar ninguém, Odorico. A violência é o refúgio dos incompetentes. Você perdeu no jogo que você mesmo criou. O jogo do dinheiro. Ela se virou para os convidados. Senhoras e senhores, a festa acabou. Peço que se retirem da minha propriedade. Amanhã começaremos uma nova gestão aqui. Uma gestão baseada em competência, não em herança. Enquanto os convidados saíam, murmurando, atonitos, Odorico ficou sozinho no meio do salão vazio, com confetes no chão e a ruína sobre os ombros. Catarina se aproximou dele uma última vez. Eu poderia te expulsar para a rua hoje, Odorico. Deixar você sentir a fome que eu senti. O frio que eu senti. Ela fez uma pausa, calculando a variável misericórdia versus justiça poética. Mas eu sou uma mulher de negócios. E você ainda tem uma utilidade. Odorico levantou os olhos, uma centelha de esperança patética brilhando neles. O que você quer? Eu preciso de alguém para limpar o escritório, disse Catarina, com uma seriedade mortal. Alguém para varrer o chão enquanto eu trabalho. O salário é a comida e o teto. Aceita a vaga? A inversão era total. O universo havia dado uma volta completa de 180 graus. O coronel, agora falido e sem teto, olhou para a mulher que ele humilhou por anos. Ele tinha escolha. A matemática dizia que não. A probabilidade de sobrevivência fora dali era 0. Ele baixou a cabeça, derrotado. Aceito, sussurrou ele. Catarina sorriu, mas não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de equação resolvida. Ótimo! Comece amanhã às 5. E não atrase. Eu odeio ineficiência. Se você está arrepiado com esse desfecho e quer saber como foi o reinado de Catarina como a baronesa do cacau e como ela revolucionou a economia da Bahia, já deixa o like agora mesmo. Essa história não acaba aqui, o legado dela é ainda maior. E se inscreva, porque no próximo vídeo, vamos revelar o que aconteceu com Odorico limpando o chão do império que ele perdeu. Você não vai querer perder. Catarina virou as costas e subiu a escadaria da Casa Grande, o som de sua bengala ecoando como o tic-tac de um relógio que finalmente acertou o compasso da história. Ela não olhou para trás. Ela tinha números para analisar, investimentos para fazer e um futuro para construir. A escrava que valia mais que ouro havia finalmente cobrado seu preço. O amanhecer na fazenda da Providência, no dia seguinte ao baile fatídico, não trouxe apenas a luz do sol, trouxe uma nova física para aquele pedaço de terra. O ar parecia ter mudado de densidade. Onde antes havia o peso opressivo do medo e o estalar aleatório dos chicotes, agora reinava um silêncio operante, quase mecânico, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelas ordens precisas, faladas em tom normal, que emanavam da varanda da Casa Grande. Catarina não dormiu naquela primeira noite como proprietária. Dormir seria um desperdício de variáveis. Ela passou a madrugada redesenhando o organograma da fazenda à luz de lampiões, traçando linhas de eficiência que conectavam o plantio, a colheita, o armazenamento e a distribuição em uma teia geométrica perfeita. Quando o sol tocou o horizonte, ela já não era mais a vingadora da noite anterior. Ela era a administradora absoluta de um novo mundo. Para Odorico, no entanto, o nascer do sol foi o início de um purgatório particular, desenhado com uma crueldade poética que nem Dante poderia ter imaginado. Ele acordou não em sua cama de penas de ganso importadas, mas em um catre duro no quarto dos fundos, onde antes guardavam-se celas velhas e arreios quebrados. Seu corpo, acostumado à maciez do linho e à indolência do comando, doía em lugares que ele nem sabia que existiam. Mas a dor física era irrelevante comparada à dor fantasma de seu ego amputado. Ele vestiu as roupas simples de algodão cru que Catarina havia deixado dobradas na porta, uma ironia final, roupas limpas e remendadas, melhores do que as que ele dava aos seus escravos, porque Catarina sabia que a humilhação é mais sentida quando se mantém um mínimo de dignidade para contrastar com a queda. Às 5 da manhã, pontualmente, Odorico se apresentou no escritório. O mesmo escritório onde ele havia bebido conhaque e rido das desgraças alheias. Agora, ele segurava uma vassoura de piaçava. Catarina estava sentada atrás da grande mesa de jacarandá.
Ela não o olhou com desprezo. Na verdade, ela mal o olhou. Ela estava imersa em colunas de números. O canto esquerdo, perto da estante de livros jurídicos, acumula mais poeira devido à corrente de ar da janela leste, disse ela, sem levantar os olhos do papel. Comece por lá. E Odorico, em silêncio. O barulho atrapalha o cálculo dos juros. Aquela frase, o barulho atrapalha o cálculo dos juros, tornou-se o mantra do tormento de Odorico. Enquanto ele varria, ele era forçado a testemunhar a revolução silenciosa de Catarina. Ele viu, dia após dia, a mulher que ele chamara de inútil desmontar e remontar toda a estrutura econômica da fazenda. A primeira medida de Catarina foi algo que fez a elite baiana tremer em seus sapatos de verniz. Ela aboliu o chicote. Não por bondade, embora houvesse humanidade nela, mas por lógica matemática. Um corpo ferido produz 30% menos, explicou ela aos capatazes atonitos, que agora eram funcionários assalariados. O medo gera erros. A motivação gera precisão. Ela implementou um sistema de participação nos lucros. Sim, décadas antes de qualquer teoria moderna de gestão, Catarina, a calculadora humana, percebeu que se o trabalhador ganhasse uma fração minúscula do excedente produzido, a produtividade total aumentaria a ponto de cobrir esse custo e ainda gerar mais lucro para ela. Era uma equação de equilíbrio de Nash aplicada à escravidão e ao trabalho servil. Odorico, varrendo o chão, ouvia essas reuniões. Ele queria gritar, queria dizer que ela estava louca, que aquela gente não entendia de incentivos, que só entendia força. Mas então, no final do mês, ele via os números. A produção dobrou. A qualidade do cacau, agora colhido com cuidado por mãos que tinham um motivo para não esmagar o fruto, tornou-se lendária no porto. O cacau da Catarina era disputado a tapas pelos exportadores ingleses e franceses. A sociedade de Salvador, é claro, tentou reagir. Os outros coronéis, horrorizados com o precedente que uma ex-escrava estava abrindo, tentaram organizar um boicote. Não comprem o cacau dela. Não vendam suprimentos para ela. Gritavam nos clubes de cavalheiros. Mas Catarina já havia previsto essa variável. A matriz de hipocrisia, como ela chamava mentalmente. Ela sabia que a ganância desses homens era maior que o preconceito deles. Como ela havia comprado as dívidas de grande parte da elite comercial para encurralar Odorico, ela agora segurava as rédeas financeiras de seus próprios inimigos. Quando o coronel Siqueira, o maior rival da região, tentou bloquear a estrada que levava o cacau de Catarina ao porto, ele recebeu uma visita discreta de um advogado. Catarina não mandou jagunços, mandou um papel. Era a execução de uma hipoteca que Siqueira tinha com um banco falido, dívida que Catarina havia adquirido por centavos. A mensagem era clara: desbloqueie a estrada ou eu tomo sua fazenda também. A estrada foi liberada em 2 horas. Catarina não precisava de violência, ela tinha a alavancagem. Ela ensinou à Bahia que o verdadeiro poder não flui do cano de uma arma, mas da ponta de uma pena tinteiro. Enquanto o império de Catarina crescia, a figura de Odorico diminuía. Ele se tornou uma sombra, um espectro cinzento que vagava pelos corredores polindo metais e servindo café. O mais devastador para ele não era o trabalho braçal, era a irrelevância. Ninguém mais o temia. Ninguém mais o respeitava. Ele era apenas o velho que varre. Certa tarde, ele parou diante de um espelho no corredor. Ele viu um homem envelhecido, curvado, com as mãos calejadas. Ele tentou encontrar o coronel arrogante naquele reflexo, mas o coronel havia morrido. Quem restava era apenas um homem que falhou em fazer a única coisa que importa na natureza: adaptar-se. Catarina, por sua vez, vivia em uma solidão estratosférica. Ser a mulher mais rica e inteligente da Bahia era um fardo solitário. Ela não tinha pares. Não havia ninguém com quem ela pudesse discutir a beleza de uma sequência de Fibonacci encontrada na disposição das sementes de cacau. Ela nunca se casou. Maridos são passivos depreciativos, ela dizia, meio brincando, meio séria. Ela adotou órfãos, muitos deles filhos de escravos que morreram em outras fazendas, e deu a eles o que ela mais valorizava: educação. Ela criou uma escola dentro da fazenda. Não uma escola comum, mas um centro de lógica e matemática. Ela queria criar uma geração que não pudesse ser enganada. O fim de Odorico chegou 5 anos depois da tomada da fazenda. Ele não morreu de uma doença exótica ou em um duelo dramático. Ele morreu de cansaço e desgosto,
sentado no banco do jardim que ele mesmo havia plantado e que agora mantinha limpo. Catarina o encontrou lá, com a vassoura caída ao lado. Ela olhou para o corpo sem vida do homem que a havia comprado como mercadoria. Não houve lágrimas, mas também não houve alegria. Para Catarina, a morte de Odorico era apenas o fechamento de uma conta, o saldo final de uma transação longa e complexa. Ela pagou pelo enterro. Um enterro digno, com caixão de madeira nobre e flores. Não por respeito a ele, mas por respeito a si mesma. Ela não era uma tirana, ela era vencedora, e vencedores podem se dar ao luxo da elegância. No túmulo dele, ela mandou gravar apenas: aqui jaz Odorico. Foi dono de muito, mas possuiu pouco. Uma frase que a sociedade leu como piedosa, mas que Catarina sabia ser a mais pura descrição matemática de sua vida. Ele teve ativos, mas nunca teve valor líquido real, nem financeiro, nem moral. Anos se passaram. A lenda da Rainha Negra do Cacau espalhou-se pelo Brasil e atravessou o oceano. Banqueiros de Londres escreviam cartas pedindo conselhos sobre tendências de mercado para aquela mulher misteriosa que parecia prever o futuro. Eles não sabiam que o oráculo era apenas uma mente neurodivergente que via o mundo sem os filtros da emoção humana desnecessária. Catarina envelheceu, mas sua mente permaneceu afiada como um diamante. Sua mão atrofiada, que um dia foi motivo de seu preço baixo, tornou-se o símbolo de seu poder. Ela mandou fazer uma luva de seda bordada com fios de ouro para cobri-la, transformando a deficiência em uma joia. Na sua última noite, Catarina, já com os cabelos brancos como a espuma do mar, pediu para ser levada à varanda. A fazenda estava silenciosa, mas era um silêncio de paz, não de medo. Ela olhou para as estrelas. Para qualquer outra pessoa, era apenas um céu bonito. Para Catarina, era um mapa infinito de coordenadas, distâncias-luz e equações gravitacionais. Ela começou a contar, como sempre fazia para se acalmar. Mas, pela primeira vez em sua vida, os números começaram a desaparecer. As equações se dissolveram. A necessidade de calcular, de prever, de controlar cada variável para sobreviver, finalmente cessou. Ela percebeu, naquele momento final, que a maior riqueza que ela havia acumulado não eram os contos de réis, nem as terras, nem o ouro nos cofres. A maior riqueza foi a liberdade de não precisar ter medo. A matemática foi sua espada e seu escudo, a ferramenta que a tirou da lama e a colocou no trono, mas foi sua alma indomável que a manteve lá. Ela fechou os olhos. A última coisa que ela viu não foi um número, mas o rosto de todas as pessoas que ela libertou, não apenas com cartas de alforria, mas com conhecimento. A equação estava balanceada. O resultado era zero. Paz absoluta. Catarina faleceu dormindo, deixando para trás um testamento que confundiu os advogados por décadas. Ela não deixou sua fortuna para um único herdeiro. Ela criou uma fundação, gerida por seus ex-alunos, dedicada a comprar a liberdade de escravos talentosos e financiar seus estudos. O Fundo Catarina operou nas sombras até a abolição final da escravatura, e depois se transformou em bolsas de estudo para negros nas primeiras faculdades do Brasil. O dinheiro dela continuou trabalhando, continuou calculando, continuou libertando, muito depois de seu coração ter parado de bater. A história de Catarina foi, por muito tempo, apagada dos livros oficiais. Era perigoso demais ensinar que uma mulher negra, deficiente e escravizada havia superado intelectualmente a elite branca masculina de sua época. Eles preferiram contar histórias de princesas que assinaram papéis ou de heróis que brandiram espadas. Mas a verdade, como a matemática, é teimosa. Ela não desaparece só porque você para de olhar para ela. Nos registros contábeis antigos da Bahia, nas notas de rodapé dos bancos ingleses, e na memória oral do povo do Recôncavo, a lenda da calculadora humana sobreviveu. Hoje, se você andar pelas ruínas da antiga fazenda, dizem que em noites de vento, você não ouve correntes. Você ouve um som rítmico, constante, como o bater de uma bengala no assoalho. Asterisco toque, 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 asterisco ou talvez, seja apenas o som do tempo, contando segundos de uma dívida histórica que ainda estamos tentando pagar. Catarina nos ensinou que o valor de um ser humano não está em seu corpo, em sua cor ou em sua origem. Está na capacidade infinita de sua mente de reescrever a própria realidade. Ela não apenas jogou o jogo melhor que seus opressores, ela mudou as regras do jogo para sempre. Ela provou que a inteligência é a única moeda que nunca desvaloriza, e que a vingança mais doce não é destruir o inimigo,
mas tornar-se tão grande que ele desapareça na sua sombra. Que história, meus amigos! Que jornada de sangue, números e redenção! É impossível não sentir um arrepio na espinha ao imaginar Catarina naquela varanda, dona de seu destino. Se essa saga tocou você, se você sentiu a tensão de cada cálculo e o sabor da vitória de Catarina, eu peço que você faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal agora. Não deixe essa história morrer aqui. Nós temos dezenas de outras biografias ocultas, mistérios históricos e contos de superação que a escola não te ensinou, prontos para serem contados. Mas para isso, precisamos de você nessa comunidade. Deixe o seu like se você acha que Catarina merece um filme, e ative o sininho para ser o primeiro a saber qual será a próxima mente brilhante que vamos desvendar. O conhecimento é poder, e aqui, nós somos todos alunos da escola de Catarina. Até a próxima história.